Bom dia, pessoal. Tranquilo? Como é que estão? Voltando aí de novo, né? Saudade de vocês, mas vamos lá. Professor André, Geografia, terceiro ano do ensino médio. Vamos lá, rapaziada. Não vamos parar não, que eu sei que o Enem e vestibular estão chegando aí, né? E continuando o nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre os países, né? Lá da Europa, alguns conflitos que a gente já tinha feito algum trabalho com vocês, e vamos falar dos bascos, né? Quem são os bascos? O que é? Como é que se formou os bascos? O basco, para vocês se localizarem aí no nosso planeta, aí, né, as regiões, a gente está aqui na Europa, como sempre os meus desenhos lindos, maravilhosos, que vocês não entendem nada, mas vamos lá, tá? A gente tem a Espanha, aqui tem um pedacinho Portugal, tá? E a França. O País Basco, ele está nessa região aqui. Ele vai ter uma boa parte dentro da Espanha e um pedaço dentro da França. Para vocês entenderem o que é esse basco. O basco ele vai surgir a partir dos povos vascos, tá? Ou vascões, como eles chamam, certo? Esses povos, como é uma região montanhosa, eles ficaram isolados por um bom tempo. Até que chegam os romanos, começam a dominar essas regiões e começa a ter essa separação. Só para vocês terem uma ideia, quando os romanos chegam, é uma região tão difícil, tão complicada de acesso, que eles não vão dar muita importância. Tanto que o latim não vai ter influência nessa região. A língua latim não vai influenciar quase nada. Por isso que eles vão continuar sendo os bascos. A entrar naquela situação da região nacionalidade, né? Aonde quem é nacional, quem luta pela nacionalidade, ele vai lutar pela sua cultura, pela sua religião e pela sua língua. Tá? Então o latim, lembrem, não influenciam nem um pouco nessa situação. Então os romanos, eles invadiram, eles tomaram posse, mas esqueceram esse lugar. Tá? Devido ao quê? Outra coisa que vocês vão ter que se lembrar aí. Devido às cadeias de montanhas nessa região. Uma região muito montanhosa. Tá? Dentro lá do Enem a gente vai ter que pensar nisso aí. Tá ok? Mas continuando. É uma região com 20 mil quilômetros quadrados. Então, olha só, é uma região até, vamos dizer assim, considerada legal, né, para se produzir alguma coisa, para se ter, né, uma certa produção, mas olha só, eles conseguem produzir alguma coisa interessante? Não, porque é uma região montanhosa. Então, qual que vai ser a principal atividade econômica deles? A pesca. Principalmente, pessoal, na época que se pegavam as baleias, tá? Era uma região que se caçava muita baleia, tá ok? Por isso que tanto a Espanha quanto a França vão ter interesse nessa região, que é uma região onde pega bastante baleia, era uma região onde tinha muita pesca dessas baleias, tá ok? E olha só que interessante, é uma região que os vikings gostavam, porque aqui o vento faz curva, tá? Então os vikings chegavam aqui e trocavam as suas rotas, era a região onde o vento faz curva, onde os vikings trocavam as suas regiões, trocavam as suas rotas para poder, né, voltar a navegar. Então os vikings também tinham uma certa influência nessa região. Beleza, pessoal? Falando um pouquinho mais dessa região, a gente vai ter três países, vamos dizer assim, ou três localidades que a gente vai chamar. Os países basco ou, pessoal, vascos, tá? Também entra. Por que vascos? Como aqui era a região dos vascões, alguns países na Europa, tá, acabam chamando de Vasco, tá ok? Então cuidado lá na hora da prova, eu posso ter tanto Basco como Vasco, tá? Eu vou ter, pessoal, ainda dentro da Espanha, Navarro, tá? Que é também uma região que vai fazer parte desses conflitos que a gente vai entrar aí agora, e a gente vai ter dentro da França o Perdes Atlantiques, tá? Que é também uma região pequena, mas muito importante dentro do País Basco. Joia? O que ocorre? O Franco, quando começa a guerra civil na Espanha, o Franco ele não gosta, tá, desses povos regionais. Ele queria acabar com essas culturas regionais. Aí começa um movimento que a gente vai chamar de ETA. Tá? O que é o ETA? O ETA era um grupo que ele passa a ser armado, quer dizer, eles começam a fazer conflitos armados, tá? Para que não há separação desses países, para que esses países continuem unidos, eles continuam tendo a sua tradição, a sua cultura e principalmente a sua língua basco,
tá? Que vem de milhões e milhões de anos atrás, para poder manter isso aí. E o Franco, tá? Que era um capitão que começa na Guerra Civil da Espanha, ele não aceita isso. Ou todo mundo falava o espanhol, ou todos seriam expulsos dessas regiões. Então o ETA vem para quê? Para manter essa cultura. O que acontece é que o ETA começa a ser um grupo armado. Então ele começa a matar, ele começa a jogar bombas, ele começa a formar um grupo que a gente vai ter uma noção de um grupo terrorista, tá? E a população começa a ir no seu início a favor, porque eles queriam continuar com aquela cultura, tá? Aí quando acaba a Guerra Civil, esse grupo ele continua forte, ele continua dentro desse território, mas já com uma visão de terrorista. Por isso que hoje a gente entende que o grupo ETA é um grupo terrorista, tá? Porque ele matava, não tinha, podia ser criança, homens, mulheres, não tinha, tá? Eles entravam, matavam para tentar trazer essa cultura novamente. Joia? Pessoal, aí a população começa a se revoltar por causa dessas mortes, desses conflitos. Joia? Aí o grupo ETA, ele começa o quê? A perder força. Quando ele começa a perder força, ele começa a ver que ele tem que jogar por um outro lado. Então ele deixa de ser um grupo armado e passa a ser um grupo político, tá? Então ele vai para a televisão, ele vai para a mídia, pede desculpa, né, pelo tudo que já tinham feito, por tudo que já ocorrido, e começa a montar um grupo político ETA, tá? Ele forma agora já mais um partido, certo? Mas mesmo esse partido ele começa a perder força até que ele se desfaz, tá ok? Em 2018 ele acaba o quê? Sendo diluído. Ele acaba não existindo nem mais a parte do terrorismo e nem mais a parte política. Joia? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, só nos procurar. Valeu, obrigado!